Bom dia, quinto ano! E aí, como vocês estão? Estão dispostos para mais uma aula? Se teve alunos que ainda não me enviaram a atividade, por favor, me envie para corrigir, tá certo? Eu tô sentindo falta de muitos, por sinal. Ó, hoje nós estudaremos população brasileira. Ó, aqui, ó, população brasileira, certo? Ok? Nós temos aqui os primeiros passos, mas eu vou realmente pulá-los. Eu posso até discutir isso em sala de aula, mas não seria, pelo menos agora, como a gente está com pouco tempo para estar estudando, porque logo teremos atividades avaliativas e tudo mais, eu vou passar essa atividade e a gente já vai diretamente para a página 4. Lembrando que é o livro 4 de Geografia, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Porque nessas duas páginas, logo as duas primeiras, nós temos algumas atividades. Temos 3 atividades. Vamos ver se é possível a gente fazer, não é isso? Porque temos 2 aulas, então vamos ver se conseguimos. Bom, olha só. A pergunta que não quer calar, primeiro, população brasileira, não é isso? Mas a pergunta que não quer calar, isso na página 4, diz assim: quantos somos? Gente, vocês têm ideia de quantos somos no Brasil? Será que é muita gente? Se a gente ler, a gente vai mais ou menos entender. Ó só, ó só. O Brasil é um dos mais populosos do mundo, tá? Primeiro de tudo, se não tô enganada, ele é, deixa eu ver aqui, ele é o 5º mais populoso do mundo. É isso mesmo. A população é somada em 208 milhões de pessoas. Nossa, gente, é muita gente. 200 milhões, a gente não tem nem noção. Dizer um número desse, mas a gente não tem noção. Pois é, a população que vive, essa população, ela está reunida, ela está concentrada em determinados lugares, né? Quando a gente diz população, a gente tem que lembrar cidades, países, estados, então elas vão estar concentradas sempre em algum ponto do globo terrestre, né? Isso é preciso, precisamos salientar. A ONU, se vocês puderem acompanhar aqui no livro, no ano 2017, o nosso planeta, agora, ele estava constituído por 7,6 bilhões de pessoas. Isso era em 2017. O que dirá agora, o número provavelmente já deve ter ultrapassado. Muito, por sinal. O que é que a gente precisa entender? Nós temos aqui, veja só, nós temos aqui um mapa, tá? Olha o mapa. Este é o mapa. Deixa eu colocar assim. E aí nós temos os continentes, tá? Nós temos na América do Sul, na América do Norte, próxima aqui a Rússia, não é isso? E aqui nós temos os países. Isso você vai conseguir visualizar observando o mapa. Pelo mapa você conseguirá responder essas questões. Diz o seguinte: questões estas, ou melhor, números estes que vocês estão vendo aqui, que foram extraídos do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Lembrando, tá? Então é formação super, hiper segura. Aí nós temos o seguinte: no jogo rápido diz assim: que país tem a maior população do mundo, tá? Qual é o país? Para isso, você vai aqui olhar na legenda. Na legenda, nós temos os países em vermelhos, que são os países que são os mais populosos. E as suas ordens, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Não é isto? Você observe a legenda e veja quais são os países e qual a sua numeração e prevalência de habitantes, certo? De habitantes. Ou seja, como aqui está dizendo,
Que país tem a maior população do mundo? Então, você observe qual deles tem a maior quantidade de habitantes no mundo, tá? Lembrando, eu citei e aqui também está de acordo. Que posição o Brasil ocupa entre os países do mundo com maior população? Qual foi a que Tia falou? Tia falou quinta. Quinta colocação. Ocupa a quinta colocação. Assim como territorialmente, populacionalmente também, certo? Letra C. Entre os 6 países mais populosos do mundo, qual apresenta a menor população? Nós temos bem facilzinho, também está bem aqui, logo na legenda. Não tem como vocês errarem, porque está todo detalhado. Está todo, como é que eu vou dizer, caracterizado na legenda, tá, meus amores? É isso. Aí, nós temos aqui na página 5, crescimento da população brasileira. Nós aqui temos, mais uma vez, um mapa, mas no caso daqui, esse aqui seria um mapa estatístico, né? Vamos assim dizer, que vai nos informar de acordo com os anos. Primeiro, o que precisa saber? No século XX, coisas importantes que a gente precisa detalhar. No século XX, se cresceu em ritmo acelerado, tá? Século XX. Não faz muito tempo, que a gente está no 21. Século XX houve uma eclosão de crescimento populacional, certo? Em ritmo acelerado, aqui diz 17 milhões em território nacional. 17 milhões em território nacional. Já entre o ano de 1900 e 2018, vai para 208 milhões de habitantes. Então, olha o tempo, a demarcação da época, né? Aqui mesmo tá dizendo, ó, se você for ver direitinho, nós temos aqui, ó, o ano e 2018. E a referência que Tia falou, 218 bilhões. 218 não, 208 bilhões. Mas enfim, vamos lá. Quantos habitantes havia no Brasil em 1909? Em 1900. Você vai ver onde aqui se encontra o ano de 1900. E vai verificar que acima dele há uma numeração. Essa numeração quer dizer a quantidade de habitantes que existia nesse período, tá? E no ano de 2018, você volta, procura o ano de 2018, que está bem aqui, bem no iniciozinho, já no final, quero dizer, e vai observar quantos são os habitantes. Aí diz o seguinte, qual foi o crescimento da população brasileira entre os anos de 1900 e 2018 em números de habitantes? Qual foi o crescimento? Para isso, você vai ter que fazer uma continha. Você vai fazer a conta e o valor que der, você vai colocar que foi a quantidade de acréscimo que houve de habitantes. A partir da década do século XX, a população passou a crescer em ritmo mais acelerado. Que década foi essa? Em que década ele quer saber? Ele está falando aqui de a partir de que década do século XX, ele quer saber o ano, nesse caso, a população passou a crescer em ritmo acelerado. Então, a gente tem que observar mais uma vez essa legenda e ver a partir de qual momento da década de 20, do século 20, o ano em que realmente explodiu o crescimento populacional. Por fim, em sua opinião, por que a população brasileira cresceu tanto, sobretudo a partir de 1940? Por que razões vocês acham que houve essa demanda? Essa é uma resposta pessoal. Eu não vou intervir. Eu posso comentar mas depois da sua resposta dada. Mas eu não vou intervir porque eu quero que você tenha um pensamento mais crítico em cima da pergunta e possa responder, tá bom? Passado isso, vamos correr. Tá correndo, né, tia? Tô. Nós temos aqui o seguinte.
Por que a população brasileira cresceu tanto? Isso é outro ponto, na página 6, certo? Gente, olha só. Nessa época, muitos fatores contribuíram para o crescimento dessa população. Vocês lembram que vieram portugueses, japoneses, italianos, alemães, vieram muitas pessoas de fora, já depois do século XIX, não é isso? Então, lembra da migração interna, que não houve crescimento nenhum? Porque as pessoas saíam de um estado e iam para o outro. Mas o crescimento não havia porque as pessoas só faziam trocar de estado para estado. Quando, ao contrário, no caso, as pessoas estão saindo dos seus países e vindo para o nosso, ou nós saindo dos nossos e indo para os deles, né? Para um país, para um outro país, logicamente eclode, né? Logicamente há o boom da explosão do crescimento populacional, certo? Isso é um dos fatores que fizeram por onde isso ocorresse, né? Lembrando que haviam indígenas, portugueses, africanos, italianos e assim por diante. Vai crescendo a cada vez mais. No século XX, mesmo existindo um alto nível de natalidade, quer dizer, de nascimentos, foi uma época em que houve realmente vamos dizer assim, a natalidade, um grande número de nascimentos de crianças. Também houve, nesse mesmo período, muita mortalidade infantil, exatamente. Por diversos motivos, né? A questão da medicina que não era avançada, a questão de vacinas que nós não tínhamos como hoje temos. Muitos fatores contribuíram para que muitas crianças chegassem a determinada idade, falecessem, muitas pessoas chegassem à idade de jovem ou adulto, 40, 50 anos, e também acabassem morrendo porque não tinham prevenção para algumas doenças ou medicina atualizada, como hoje nós temos, para que pudessem viver mais tempo, ter vida com maior qualidade, não é isso? Já na página 7, diz no ano de 1910, ano que minha avó nasceu, se eu não estou errado. 1910, há uma mudança, há uma configuração. Essa configuração que eu estou falando é porque vai ter um desenvolvimento melhor na medicina. Há um crescimento nas vacinas, que acabam sendo utilizadas pela população, sendo os serviços prestados da medicina também são melhores, possuem maiores qualidades, e antibióticos, justamente, tem que filar. Os antibióticos que hoje a gente encontra com maior facilidade na farmácia, naquela época eram poucos descobertos, não se sabia muito sobre esse assunto. Então, tudo isso fez com que a população pudesse também crescer, pudesse também se desenvolver, né? E esse número de habitantes que antes estava se reduzindo por conta de mortalidade, ele passa agora a ter um seguro, o seguro da saúde, né? Para poder se manter e prever algumas doenças, se fosse o caso, ou pelo menos medicá-las, né? Aí, já no final do século XIX também, nós temos aqui na página 7, olha só, medicina, nós temos aqui, que é isso, serviço público. Sabe aquele serviço público, saneamento, coleta de lixo? Pois é, essas coisas vão acontecendo gradativamente, porque de um século para o outro nós sabemos que houve uma tremenda devastação por conta de várias doenças que foram instaladas, né? Então, há melhores condições sanitárias, de higiene, como tia falou, saneamento básico, coleta de lixo, que mais? Esgoto. Resultado, cai muito a proliferação de doenças, quase que não sai. Então, esses também fazem
o motivo, são o motivo, na realidade, de fazer com que as doenças acabem não totalmente indo embora, não existindo, mas aquelas que são mais mortais, digamos assim, elas acabam passando por uma série de tratamento. Há algumas doenças que antes, como a tuberculose, né, que antes não havia tratamento, hoje sabemos que há, e tantas outras, elas acabam tendo uma ajuda da medicina, e as pessoas acabam tendo uma vida útil e de qualidade, certo? Ok? Até aí, dúvidas, pergunta pra tia. Aí aqui tá... Gente, eu tô falando tudo isso? Tô falando, mas a gente não precisa fazer também tudo na carreira, tá? Eu tô aqui, deixa eu segurar um pouquinho. Eu tô falando assim porque até aqui, se por acaso dissesse assim, amanhã ou depois de amanhã é nossa atividade, né? Então, esses assuntos, vocês já teriam ele de pronta para estudá-los, apesar da gente não, infelizmente, não poder ter concluído o livro. Mas alguns que fazem parte da quarta unidade, vocês já teriam uma associação para poder estudá-los, certo? Na página 8, nós temos população brasileira, ainda cresce, mas com menos intensidade. Essa atividade eu não vou me colocar, não vou falar, né? Porque já falei muito, vocês já devem estar cansados. Mas só para fechar, se a gente conseguir fazer essa atividade, em resumo, por que hoje não se cresce tanto como nessa época? Bom, um dos principais fatores que eu só quero citar, e aí a gente deixa para ver em uma outra aula, é a integração da mulher no mercado de trabalho, tá? Então, isso faz com que muitas mulheres deixem para ter filhos logo mais tarde, quando de repente estiverem mais estabilizadas, outros realmente não querem, não pretendem ser mães, enfim, há uma série de coisas por trás disso tudo. Então, o grande fator hoje é a estabilidade que as mulheres hoje procuram ter em suas vidas. O filho acaba sempre vindo um pouquinho mais lá pra frente, né? Para que possam elas se constituírem, terem sua vida independentes de homens, digamos assim, ou independente de qualquer outra pessoa. E aí, com isso, o crescimento diminui. Há uma queda nesse crescimento. Por sinal, vocês vão poder ler nessa manchetezinha, que tá aqui, se eu não me engano, é de algum site. Ó, cerca de 4 milhões de mulheres entraram no mercado de trabalho. Esse é um dos motivos principais, viu? Então é isso, meus amores. Se vocês puderem responder essa atividade, vai ser ótimo, porque aí a gente já tem andado, galgado alguns passos. E eu adoraria, lógico, né? Para a aula de hoje é isto. Já tem muita informação, né? Eu sei disso. Mas, enfim, vou deixá-los sossegados por enquanto. É isso, meus lindos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá bom? Tchauzinho.